Muito boa tarde a você que está nos assistindo agora pela TV em Tempo SBT. Eu sou Durango Duarte e este é os 5 Fatos da Cidade. Um programa de entrevista, onde são convidadas personalidades para contarem 5 momentos importantes e curiosos da história de Manaus, nos quais elas participaram direta ou indiretamente. Antes de tudo, quero agradecer a todos pela audiência que tivemos em nosso programa de estreia na semana passada. E para este segundo programa, o nosso entrevistado é servidor público, escritor e cronista e mais um dos meus amigos. Boa tarde, Lúcio Menezes. E como o Deco da semana passada, eu tive a oportunidade de conhecer a família e os pais de ambos e muitas histórias que eu aprendi e que geraram, quem sabe, a ideia deste programa foi baseada no relacionamento que eu tive sempre com as pessoas mais velhas. E o Lúcio vai nos contar 5 histórias hoje. E a primeira, Lúcio, que nos bastidores, que é assim que funciona, você me contava do lançamento de um grupo musical ali no final da década de 60, que era muito comum essa coisa de se reunir, né? Todo aquele movimento musical. O Manaus já estava começando, acho que a Rádio Tropical, tocando, né, os hits internacionais. E você quer nos trazer essa história de um grupo que natimorto, ou seja, só teve o dia da estreia e foi um desastre total. Então, é com você e muito obrigado por ter vindo. Obrigado também, Durango. Boa tarde, senhores telespectadores. A história, na verdade, aconteceu em 1968. Douglas Lima, um obstetra, uma referência na cidade de Manaus, grande amigo. Douglas foi acometido de uma doença que o deixou paralisado por 3 meses. E começou a receber amigos, né, que iam visitá-lo, Bosco Spener e outros tantos. Essas pessoas iam prestar solidariedade ao Douglas e começou a aparecer um ou outro com um violão, com uma percussão. Começaram a cantar, a tocar e perceberam que tinham lá sua harmonia. Pô, veio a ideia, vamos formar um conjunto? Por que não? Assim que o Douglas, então, se restabeleceu do que ele sentiu, que até hoje ele não conseguiu saber o diagnóstico, começaram os ensaios lá no porão da casa do Douglas. Era um barulho infernal, né? Infernal até porque o nome do conjunto era The Hell Angels. Onde era a rua, tu lembra? Na Rua Lobo da Almada. Na Rua Lobo da Almada, exatamente atrás da parede da Santa Casa de Misericórdia. Muito bem, então começaram os ensaios, um barulho, Douglas rufava, e tinha lá o bateria para um lado, baixo para o outro. Sim, né? O Davi era o cara do teclado, tinha o Campbell, que era o cara do baixo, e tinha o Kroner, que era o Novelino, o Rafael Novelino. Uma época em que era muito fácil você escutar músicas francesas nos rádios, né, nas rádios, música francesa, músicas italianas. E Novelino, até porque por conta da descendência de italiana, ele escolhia ou preferia cantar músicas italianas. Com 6 meses, os ensaios duraram, perturbando a vizinhança, mas ao mesmo tempo agradando que à medida que eles iam ensaiando, ia ficando mais audível. Bom, num momento, numa época em que nós não tínhamos televisão, nós não tínhamos as redes sociais, não tínhamos backlight, frontlight. Então, como divulgar aquilo? A dona Olga era uma senhora que morava na praça, em frente àquela praça do Colégio Dom Bosco, tinha uma voz rouca, mas a dona Olga era de uma comunicabilidade espetacular, conhecia a cidade inteira e foi muito fácil, portanto, divulgar que aqueles meninos que viriam, quem sabe, assombrar a cidade de Manaus e engrandecer ainda mais, já que naquela época nós tínhamos o conjunto Bluebirds, embaixadores, aristocratas, e as festas proliferando, e de repente um conjunto musical a mais iria agregar. Muito bem, programou-se então a grande estreia do The Hell Angels para o Salão dos Espelhos do Atlético Rio Negro Clube. Uma festa. Referência da sociedade amazonense, né? Não saber o que era. Você tocar no Rio Negro era uma maravilha. Um privilégio de poucos. Casa cheia, absolutamente cheia. Devo dizer também que contribuiu aí para que o ensaio desse grupo musical tivesse sucesso, um empréstimo de um amplificador do Wagner. O Wagner era um cara que toda Manaus conhecia, quem gostava de música sabia que o Wagner era um engenheiro de som, era um mago do som. Então tinha lá um apelidinho, que nem sei eu se posso citar, mas chamava... Pode. Posso? Tá bom, Wagner Cocô era o apelido do Wagner. E era realmente muito talentoso o Wagner, e sempre quando tinha esses eventos, o Wagner fazia parte, era convidado e ficava na retaguarda,
para que tudo ficasse, né, bem arrumadinho. Muito bem. Então, data marcada, estreia programada, e lá o Rio Negro absolutamente abarrotado. Muita gente, muitos fãs, familiares, amigos, e o lançamento do conjunto de Hell Angels. Bem, o Geraldo era o cara que anunciava, né? Lá no Rio Negro, era o cara do Rio Negro. Então o Geraldo tomou o microfone e iniciou: senhoras e senhores, é com a honra, um prazer, que nós vamos anunciar esse conjunto que promete fazer sombra ao Bluebirds, aos embaixadores. Manaus vai ganhar mais um conjunto musical. Esses moços talentosos que eu apresento agora para os senhores. Com vocês, The Hell Angels. Aí aquela coisa, aquela ovação toda, gritaria. Ah, não queira saber. Ah, luz negra direcionada, aquele silêncio absoluto. Aí o Douglas começa a rufar a bateria dele, e lá o Arão no teclado, e o Kruner, que era o Novelino, né, de costas, com uma capa preta, até para fazer uma grande surpresa, a turma esperando, aguardando, e como eu disse, as músicas mais ensaiadas eram as músicas italianas, e uma delas tinha ganho o festival do ano de 66, de um cantor chamado Carmelo Pagano, e aí o Douglas rufando os tambores lá, o Rafael pega o microfone e começa. Mal-estar, o que aconteceu? E ele é grudado no microfone, deu um choque, ele gritou, cocô! Aí chamou um palavrão, desliga! O Cocô, mais preocupado com a aparelhagem do que com o Rafael, jogou-se na tomada, puxou a tomada, e ele, com a mão grudada, coitado, ficou num choque, mas um negócio absurdo, sei lá eu quantos decibéis, mas enfim, um trauma brutal, a plateia toda sem entender o que tinha acontecido, e a estreia do conjunto Hell Angels, que pretendia ser o grande conjunto da cidade, naquele exato dia, no dia da sua estreia, no dia da primeira música, não funcionou. Foi um negócio traumatizante para o grupo inteiro, porque esperava-se muito mais, né? Havia realmente uma perspectiva alvissareira, né? Eles eram bons, eram talentosos, tocavam muito bem, mas nunca mais aconteceu o Hell Angels. Quer dizer, realmente foi para o inferno, né? Hell Angels, os anjos acabaram não indo para o céu, não aconteceram, não prosperaram. Exatamente que ano, Lúcio? Foi exatamente em 68. 68. Lá no Atlético Rio Negro Clube, no Salão dos Espelhos, com a presença maciça da sociedade amazonense, a esperar daquele grupo o sucesso. A maioria é vivo, né? Sim, todos vivos. Dos meninos aí, sim, todos vivos. Arão, o Campbell, o Novelino e o Douglas, meu caríssimo amigo Douglas. Valeu, Lúcio. Essa foi a primeira história. Tomara que eles assistam o programa, né, e relembre desses fatos que deve muita gente, quem sabe até nos assistindo aqui, estivesse na plateia naquele dia. Bem, daqui a 60 segundos nós voltamos para o segundo fato com Lúcio Meirelles. Um grande abraço. Voltamos com o programa 5 Fatos da Cidade, aqui na TV em Tempo SBT. Lúcio, me permita a intimidade então. Segundo fato, sobre futebol amazonense. E um detalhe realmente muito curioso, que essa história que você me contou, eu nunca tinha ouvido falar. Vamos lá, segunda história. Muito bem, eu tenho muita saudade daqueles anos pretéritos. Futebol, eu era apaixonado pelo Nacional e ia muito ao estádio. Eu até decorei o nome de alguns times do Nacional, Nacional fantástico, tinha Marialvo, Pedro Hamilton, Sula, Berto e Theo, Mari Rolinha, Zezé, Rangel, Pretinho e Pepeta, um time extraordinário. Esse time nacional foi bicampeão, né, 68, 69, e tinha como treinador um paraense chamado José Maria Moraes. O que ele tinha de craque como treinador, ele tinha de perna de pau como entrevistado. Então eu vou contar duas historinhas que ele foi protagonista nesses saudosos anos. Ele foi ser entrevistado pelo saudoso Belmiro Vianês, pai do meu querido Belmirinho, e do Luiz Ângelo Albuquerque Vianês, que recentemente nos deixou. O seu Belmiro foi um grande empresário, né, dentro da cidade, também era um articulista, ele tinha uma coluna, era comentarista esportivo,
e tinha um programa de televisão na então TV Ajuricaba. E levou o Zé Maria Moraes para ser entrevistado. Na hora do break, né, ele foi anunciar: agora é a hora dos nossos comerciais, o nosso patrocinador é a Brahma Chopp, a melhor cerveja do Brasil. Não é isso, José Maria Moraes? Aí ele disse: Belmiro, o senhor me desculpe, mas para mim a melhor cerveja é a Serpa. Meu Deus, o mal-estar que aqui, o pobre do seu Belmiro, para tentar consertar aquilo, foi um desespero, mas um negócio assim inusitado. Não estava. Que era o merchandising da época, né? Da época. E registre-se, você não era um programa editado, era um programa ao vivo. Então não havia como consertar o inconsertável. Né? Então, desculpe, Zé Maria Moraes pregou essa peça do seu Belmiro, que foi realmente desagradável. Manaus tinha também, né, rádios, a gente ouvia muito, rádios aficionados de futebol, gostavam como eu, gostávamos de ouvir os programas de rádio e tinha as preferências, né? Tinha então aqui um repórter de pista chamado Geraldo Viana. Tinha um programa também de uma grande audiência, onde ele se passava por Mr. Y. Todas as segundas-feiras ele entrevistava alguma personalidade esportiva. E aquela coisa de você não saber quem era o Mr. Y, sabe, o segredo, né? Você, puxa, quem será? Essas especulações, você ficava, será que é o fulano, será que é o Beltrano? Então o grande barato era você não saber e ficar, né, o zum na cidade, puxa, quem é o Mr. Y? E ele leva novamente o perna de pau das entrevistas, que era o Zé Maria Moraes. E no começo da entrevista, ele deixou o Zé Maria Moraes bem à vontade, papai, e todo mundo com o ouvido no radinho. E ele fazia uma voz diferente, né? Fazia uma voz meio rouca. Para dar disfarçada, né? Uma disfarçada. Senhoras e senhores, boa noite. Eu não consigo fazer igual, mas era uma voz assim meio cavernosa, e o programa era à noite, às segundas, como eu disse há pouco. O nosso entrevistado de hoje à noite é o técnico vitorioso do Nacional Futebol Clube, José Maria Moraes. José Maria, boa noite. Aí ele pegou o microfone e disse: boa noite, Geraldo Viana. Geraldo Viana, que é o Mr. Y. Quer dizer, naquele instante, o que era o grande segredo da cidade, o que fazia do programa do Geraldo Viana um sucesso retumbante. Esse paraense fez um estrago. O paraense, não, com todo respeito aos paraenses, mas o Zé Maria Moraes fez um estrago irreparável. Quer dizer, naquele momento... E a reação do Geraldo? O Geraldo ficou atônito. Mudou de voz? A voz dele deixou de ser aquela voz cavernosa, passou a ser uma voz como estamos a falar aqui. E o programa, tu lembra se esse programa do Mr. Y ficou por quê? Pouco tempo? Porque já não tinha mais a razão de existir? Essa informação, Durango, eu vou ficar te devendo, mas foi muito marcante. Foi muito marcante porque você imagina, naquela época nós tínhamos também o Telequete. Então, por exemplo, tinha o irmão do Dudu Monteiro de Paula, o Edgar, mais velho dos Monteiro de Paula, que subia, ele era um dos que participava do Telequete, ele ia todo de preto, com a máscara, lutador de karatê, então ele chegava fazendo assim, né, na faca das mãos. Ou seja, havia uma curiosidade de todo mundo para saber quem era aquele lutador cujo apelido era Demolidor. Né? Então, da mesma forma que se tinha aquela curiosidade para saber quem era o Demolidor, todo mundo queria saber também quem era o Mr. Y. E coube ao Zé Maria Moraes revelar inesperadamente no programa também ao vivo que não houve hipótese, portanto, de corte. Valeu, Lúcio. Muito bem, estamos agora concluindo o nosso segundo bloco, com a segunda história do Lúcio, que foi uma história combinada com o mesmo personagem em 2 momentos, e daqui mais 60 segundos estaremos de volta com o terceiro fato. E agora nós vamos para a terceira história, o terceiro caos, hoje em dia é case marketing, né, Lúcio? O que está ficando legal é que eu fui ler o roteiro aqui agora, no intervalo. O Lúcio montou as histórias por ordem cronológica. A primeira foi 68, a segunda 69, e essa história que ele vai nos contar agora, no antigo Cinema Avenida. Eu não sou amazonense, mas cheguei a 1975, fevereiro de 75, e
tive a oportunidade de assistir filmes no Cinema Avenida. E o Lúcio vai contar uma história que ocorreu lá na década de 70, início da década de 70, envolvendo um personagem conhecido da cidade, porque Manaus era uma província, uma cidade pequena. Claro. E essa história ocorria nos banheiros, né, do Cinema Avenida. E o Lúcio vai nos dar o detalhe de como é que era esse fato, né, que mexia com toda a garotada, todos os adolescentes naquele momento. E aí, Lúcio, como é que era essa história mesmo? Bem, eu preliminarmente devo dizer que eu tenho muitos amigos homossexuais, muitos, todos muito queridos, e sou absolutamente a favor, não tenho nenhum problema com os homossexuais. Mas também devo dizer... Para não ficar depois achando que tem algum caso homofóbico, claro, aqui, longe né? De mim, tá longe certo. De mim, longe de mim, respeito absolutamente. Mas devo dizer que hoje é bem diferente do que ontem. Há 15 anos, por exemplo, conversando com um grande amigo que também já partiu, e ele me dizia da dificuldade que era encontrar parceiros passivos. Ele tinha namorados todos que tinham namoradas, esses meninos frequentadores de academia, e ele dizia assim: Lúcio, é uma geração panqueca, porque a gente vai, começa o prelúdio, e enfim, em um determinado momento, como eu te disse, panqueca, eles viravam o outro lado e eu ficava a ver navios. Eu tinha que passar a ser o ativo e não o passivo. Enfim, e nessa época, então, pretérita, era bem diferente. Manaus realmente era uma província e a gente sabia porque eles se identificavam como homossexuais, né? Eram corajosos, na realidade. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E tinha um em especial que tinha um humor especial. Ele era querido? Muito querido, muito querido. Eu me lembro uma passagem também, antes de contar o episódio do Cine Avenida, em que eu vinha caminhando pela 7 de setembro, eu e um outro querido amigo, Antônio Cláudio Choezel, e nós passávamos fardados do Colégio Brasileiro. Ele estava a sair de um banco. Ele andava com uma inseparável Samsonite, onde ali carregava perfumes, creio eu que ele comprava, ou ele adquiria nos navios que atracavam aí no porto. Aí tinha o Bond Street e outros perfumes muito procurados na época. O uísque também era comum conseguir com Matá-Matá. E nesse dia ele vinha sair do abonado, tinha feito um saque, e quando nos viu, botou a mão na bolsa, transformou aquele bloco de dinheiro num leque e danou-se a balançar, como quem diz: olha aqui, meninos, isso aqui pode ser de vocês. Então ele era uma figura muito especial. Mas enfim, tão especial que ele, quando ia para o Cine Avenida, bom, devo ver que o Cine Avenida a gente assistia películas deliciosas, e tinha um outro particular que era maravilha de ser recebido pela dona Yayá. Né? A dona Yayá era proprietária do Cine Avenida e estava sempre muito bem maquiada, uma roupa sempre em cima do pedido, de uma elegância, de uma simpatia toda a prova. A dona Yayá me recebia com uma gentileza tamanha, que fazia até a gente ir mais ao Cine Avenida do que os concorrentes. Muito bem, então, depois desse recebimento caloroso da dona Yayá, íamos então para a sessão, né? E todos sentávamos. Mas o Matá-Matá, curiosamente... Só por curiosidade, como é que se chamavam as sessões? Ah, sim, matinê. Tá, era tarde, tinha matinal, que era 9 da manhã. Exatamente, só para ficar claro. É isso mesmo. E à tarde tinha as matinês. Então esses, normalmente, eram nas matinês. E a turma que frequentava era tudo menino, na minha faixa etária, então 14, 15, 16 anos de idade. E o Matá-Matá ia também para essas sessões. E não sentava. Ele ficava em pé, próximo à porta que dava acesso aos banheiros, na frente das cortinas de veludo bonitas, vermelhas. Me lembro. Bonitas. Então, evidentemente que ao longo de 2 horas de sessão, até porque tinha o canal 100 também, então isso, acabava ficando mais do canal que 2 horas. 100. Mais que 2 horas dentro de um cinema, né? E então chegava um momento em que a bexiga começava a reclamar e um ou outro garoto resolvia levantar para ir ao toalete. Nesse momento, é que ele passava o pano para ver quem é que estava indo ao toalete, e quando interessava, ele o seguia. Mas era muito discreto. Enquanto a possível presa estava no lado, enfim, esvaziando, né, a sua bexiga,
Ele também colava-se ao lado, no mesmo lado e tal, e começava, impostava a voz. Exatamente, fazia isso. E aí dizia assim, e aí, tudo bem? E o garotão dizia, tudo bem. Mas está tudo bem mesmo? O menino meio assustado, sem entender, ele tinha pouco mais de idade do que, né, 16, ele devia ter 20 e poucos anos, 23, 24 anos. A gente está gostando do filme? Tô. O menino ficava meio sem saber o que aquele estranho tanto indagava. E ele dizia, mas esse aqui é o grande barato dele, né? Era um assédio, mas um assédio que era mais risível do que constrangedor. Então, depois que ele dizia isso tudo, como é que está? Está gostando? Tudo bem? Tudo bem? Aí ele olhava, mirava o documento, né, do cidadão e dizia, como é que está a carteira de identidade aí? Como é que está o Bilal aí? Tá bem? Então, nessa hora, era exatamente a hora que a pessoa percebia que quem estava ao seu lado era alguém que tinha interesse. E era um negócio que eu acredito que algumas vezes ele até tenha sido bem sucedido. E no teu caso? Mas nunca. Mas devo dizer que nunca houve nenhuma reação assim de violência, nada. Com todo respeito ele fazia. Claro, fazia. Ele era muito simpático, e como eu digo, era até inocente, né? A maneira como ele começava a coisa, ele vinha devagar e pergunta como é que é, tá tudo bem com a voz impostada. E possivelmente um rosto meio assim, de soslaio, né? Assim, né? E no final, ele tentava o bote com esta, perguntando como é que estava o documento do rapaz possível. Tu não lembra de ninguém ter ido reclamar, denunciar ele? Não. Eu te diria o seguinte, que muitos dos meus contemporâneos comentavam comigo, mas sempre rindo. No primeiro momento assustado, rapaz, nem te conto, o fulano, aconteceu assim, aconteceu assado. E, porra, se eu não saio de lá, eu não sei o que seria de mim. Mas ele era uma figura maravilhosa, que também nos deixou de uma forma muito violenta. Trágica, né? Trágica, Manaus. Mas isso acontecia naquela Manaus, e era dessa forma, quer dizer, pelo menos com relação ao Matá-Matá, de saudosa memória. Isso, Duraga, essa foi a história de cinema. Mas ele não respondeu direito à abordagem que aconteceu com ele. Muito bem, concluímos aqui o nosso terceiro bloco, né? 3 histórias, mais 60 segundos, dois pequenos comerciais de 30 segundos e voltamos para o quarto fato do nosso programa 5 Fatos da Cidade. De volta aqui aos 5 Fatos da Cidade, nosso penúltimo bloco, com Lúcio Menezes, que é administrador, e agora se dedica ao trabalho de fazer as reminiscências da cidade. O cronista é uma pessoa que vale a pena você dar uma lida no material dele que está disponível na internet. O Lúcio vai contar a nossa quarta história, como eu falei cronologicamente, e agora ocorre aí no ano de 1972, e o prefeito então de Manaus, Franklin Ebrahim Lima, tinha assumido em 72, ele vai até 75, quando Jorge Teixeira assume a prefeitura de Manaus. E no primeiro ano da administração do Frank, acho que por uma demanda aí social, né, de reconhecimento, o Frank resolve para se homenagear lá um bar que é uma referência na cidade, que é o Bar Caldeira, né? Sem dúvida. E tem uma história da inauguração da placa, né? Então aí é contigo essa história, então. Essa história é hilária também. Na verdade, só para contextualizar, claro. Em 69 é que o bar foi inaugurado e tinha o nome de Nossa Senhora dos Milagres. O primeiro proprietário foi o seu Araújo, um português. Depois o seu Araújo desistiu do bar e passou para o seu Antônio. Diga de passagem, a maioria dos bares de Manaus eram dirigidos por portugueses. Sem dúvida. E então assumiu o seu Antônio e a Dona Maria, um casal muito simpático, pais da Ninita. E tocavam aquele bar, 69, ainda com esse nome, Nossa Senhora dos Milagres. Em 1970, houve a explosão da caldeira da Santa Casa. Que é famoso esse caso também. Sim, famoso e trágico. E o bar ficava e fica, né, entre a José Clemente e a Lobo da Almada. E depois do episódio lamentável da explosão da caldeira, do qual eu tive 2 amigos que foram vitimados, o Camilo Gil Cabral, que é diretor da Manaus Energia, perdeu o baço, e o Fausto Bivaco de Araújo, que foi o mais lesionado de todos. Mas vamos ao que aconteceu. Como o Durango disse, o Bar Caldeira era um bar, e continua sendo,
Hoje talvez com uma proposta nova, porque o proprietário é o Carvajal, então ele está levando música ao vivo, está indo uma plateia mais jovem. Mas era um bar onde iam políticos, né, personalidades da cidade, boêmios, muito bem frequentado. Pessoal do Clube da Madrugada. Clube da Madrugada. Há um registro da passagem do Vininha por lá, do Vinícius de Moraes, creio eu que em 1974, e eu me lembro bem quando ele deu esse show lá no Olímpico Clube, em que terminava o ano de 73 e iniciava o ano de 74, talvez aí ele tenha feito visita ao bar, onde ele dizia, e eu lembro bem, que ele dizia o seguinte, que ano mais sem critério, esse de 73, levou para o cemitério 3 Pablos de uma só vez. Pablões e não Pablinhos, Pablos de muitos caminhos, Casals, Picasso e Neruda. Coincidentemente, os 3 Pablos morreram em 1973. Muito bem. Então, como efervescia aquele bar, veio a ideia do prefeito de, pô, todo mundo chamava de Caldeira, mas não tinha uma placa. Porque a referência era assim, que bar que nós vamos? Não, aquele bar que fica ali perto da caldeira que explodiu. Daí começou a pegar o nome de Bar Caldeira. E ele pegou, pô, vamos fazer o seguinte, vamos inaugurar uma placa, vamos dar de presente, pô, esse bar é uma referência na cidade. E providenciou a placa. Bem perto do antigo General Osório. Sim, perto do General. Na esquina ali. Exatamente, muito próximo do Colégio Militar. Tribunal de Justiça do outro lado. Isso, exatamente. Muito bem. Então, providenciou, jogou a responsabilidade para o secretário da pasta correspondente, né, que contratou um prestador de serviço, e lá o cara colocou uma placa essa, parecida com umas que antes Manaus tinha, com as placas de ferro. De ferro, 4 pontas, tal, tinha dobrada. Exatamente. Fazia uma semicurva. Isso, então chama lá, Bar Caldeira. Por sinal, um dia eu vou contar a história de historiadores em Manaus que assaltam as placas de Manaus e levam para casa e dizem que é relíquia histórica. Olha só. Então, meu caro Durango, cobriram com um pano para aguardar, evidentemente, o dia seguinte. Ora, aquela rua, ela tinha uma turma, que era uma turma... Do mal. Mas eles eram engenheiros, eram craques, assim, embolar trotes, embolar uma série de situações, daria para falar inúmeras histórias. Que é uma característica nossa, né? Que é uma característica do Manauara, né? O Manauara tem muito essa coisa da brincadeira, né? Isso. E lá estava Bosco Spener, o Robertinho Caminha, Pedro Russo, o Evandro Farias. Enfim, era uma turma muito boa que frequentava. Inclusive, esses que vão nos assistir, por favor, vão ser meus convidados, tá? Sim, o Otávio e o Papinha, que era o Flávio Augusto Vieira da Rocha. Então, era uma turma que se reunia ali. E quando eles viram aquela presepada, rapaz, vamos botar uma placa, mas essa placa não pode passar incólume. Ao lado tinha um salão de beleza do Almir. O Almir era um cabeleireiro, mas que ele tinha, curiosamente, ele preferia ser chamado de Almira Castilho ou de Akiko. Diziam que o Akiko, ele dizia que era uma japonesa, que, enfim, dentro das suas fantasias, né, ele parece-me que vestia, não posso subscrever isso, mas parece que ele vestia lá uma roupa de geisha, e assim gostava também de ser chamado de Akiko. E ele tinha a placa dele, que era Almira a Cabeleireira. Pô, na calada da noite eles foram e fizeram a troca. Cobriram novamente, chega o dia, né, uma apoteose. Os frequentadores, o prefeito Frank Lima, vereadores, seus assessores, vereadores, a imprensa, moradores, curiosos, aquele negócio, banda de música, foguetório. O Frank Lima começa o discurso dele, justificando o porquê daquela placa, afinal de contas, o bar era isso, era aquilo, as pessoas que frequentam são assim, assim, assado. E na hora que ele descerrou, que ele olhou para aquela placa, fita, né? Ele olhou para aquela placa e ele disse, Almira Castilho, a cabeleireira Almira Castilho. Ele olhava para o secretário responsável olhava para os seus assessores que procuravam o prestador de serviço. Meu Deus, cadê a placa? O que aconteceu? Que coisa foi essa? E olha, foi uma gargalhada. O prefeito teve que relaxar. Teve que entrar na brincadeira, praticamente. Ele estava em erupção por dentro, mas ele tinha naturalmente que embarcar naquele bom humor que contagiou todos. Em pleno regime militar, um regime de exceção, né? Olha, os irmãos Caminha que frequentavam ficaram loucos, mas na hora deduziram. Foi essa turma. Né? Depois, evidentemente, que acabou o evento, aquela frustração toda, que eles foram, procura e faz uma inquirição,
E aí perceberam Sempre descobre quem foi. Descobri não só os autores, como onde estava escondida a placa original, e depois voltaram a fazer a... Mas no momento em que aconteceu, né, em que foi descerrada a placa, nesse momento a placa estava escrita Almira, ou seja, um dia Nossa Senhora dos Milagres não caiu na caldeira, mas foi chamada de Almira. Mais uma boa história, com certeza. E agora, fechando o quarto bloco, mais 60 segundos, voltaremos para o último bloco do programa 5 Fatos da Cidade. Agora, cabe destacar, esta história e outras histórias, com certeza, podem ser comprovadas, porque naquele momento a imprensa registrava esses fatos. E que esses jornais estão disponíveis na Biblioteca do Estado do Amazonas, na Biblioteca Pública do Estado do Amazonas, na Rua Barroso, que lamentavelmente pouca gente usa para fazer pesquisa. Eu recomendo quem gosta de história ir lá, dar uma pesquisada nos jornais da época e vão encontrar estes e tantos outros fatos que fazem a cultura da nossa cidade. Já já estaremos de volta. De volta, e aqui agora vamos fechar o nosso programa de hoje com o último bloco, Quinta História, com o Lúcio Menezes. E o Lúcio nos narrou aí 4 histórias interessantíssimas. E a quinta história, na minha opinião, posso estar errado, é a mais engraçada de todas. Quem sabe ele deixou de propósito para o final. Lúcio, envolve figuras daí do final do regime já militar, que envolve figuras de um trabalho de assistência social que era feita pela esposa do então governador do estado, José Lindoso, figura de referência na história política amazonense, e até a sua esposa, Dona Mini, né? Encerra, vamos dizer, o ciclo deles na política quando concorre a prefeita em 1985, pouca gente lembra disso, eu só estou fazendo essa ressalva, conta Manoel Henriques Ribeiro, que se elege prefeito em 85. Mas a história, ela ocorre aí no período do governo do Lindoso, das ações sociais, e aí você vai contar, porque para mim é a mais engraçada, é a mais interessante, e eu sei que você vai poupar o nome da pessoa, a história é sua e você conte para os nossos telespectadores. Bom, eu devo dizer preliminarmente que eu tive a honra de ter o governador Lindoso como meu padrinho no primeiro casamento, isso no ano de 1980. O Lindoso era um homem extraordinário, né? Era um gentleman. E foi também um grande gestor. Então ele tinha, né, a gestão dele foi de 79 a 82. Isso. E ele tinha a Dona Mini, então resolveu criar as voluntárias da Dona Mini, que eram senhoras da sociedade, esposas também de secretários de Estado, esposas de empresários, enfim, que se juntaram à Dona Mini e criaram as voluntárias da Dona Mini, lá 20 e tantas senhoras, todas muito distintas, e que faziam um belíssimo trabalho social. Um trabalho que deixou marcas. E esse episódio aconteceu, na verdade, os atores são todos daqui, mas o episódio se deu em São Paulo. Muito bem, um evento programado para São Paulo, uma dessas feiras onde todos os estados mandam seus representantes, e com cunho social. Então, a Dona Minha se empenhou barbaramente para conseguir passagens, conseguir patrocínio também para hotel, e ela conseguiu, né? Conseguiu, naturalmente, um pouco mais barato, naqueles voos noturnos que a Transbrasil fazia. 177, 3h30 da manhã. Olha só, maltratava o muito. Voo da fome. Era o voo da fome, era o voo da fome. Fiz muito. Uma das voluntárias, infelizmente, não pôde ir por um motivo muito nobre. O seu marido, empresário, precisou ir até São Paulo. E ela, lamentavelmente, exatamente por ser um motivo muito nobre, ela ficou para cuidar dos rebentos, né? Dos filhos que eram menores. Ela não pôde ir, lamentavelmente não pôde ir. Mas foram 20 e tantas as senhoras que faziam parte deste... Então, a delegação amazonense. Delegação amazonense. Muito bem. Muito cuidadoso, esse empresário buscou ficar instalado num hotel menos visado, um hotel mais afastado. Ocorre... Até porque amazonense, geralmente, quando vai para fora, ele sempre vai para os mesmos locais, né? Reparou? Tem 5 hotéis, ele vai para quê? Sempre é muito parecido, né? Particularidade. Tu vai para Aruba, excursão, todo mundo só fica em 1 ou 2 hotéis. Vai para não sei o quê, tu encontra... O amazonense sempre parece que está
junto, né? Gosta disso, gosta disso. Muito bem. Mas aí o que acontece? Estava acontecendo uma série, São Paulo estava cheio de eventos, e os hotéis estavam abarrotados. Então, uma dessas infelizes coincidências, as voluntárias foram para o mesmo hotel. Nesse momento, de manhã, elas chegando, arrastando malas, cansadas. Aquele mal-estar, uma viagem cansativa, realmente um horário ingrato. Então, o hotel tinha uma escada bonita. E de manhã, sai para o café da manhã, o nosso protagonista, um amazonense, com um cachecol, sim, casado, um cachecol enrolado no pescoço, um sobretudo. Mas São Paulo estava fazendo frio, e ele, com uma senhora muito distinta, uma moça na ocasião, também daqui de Manaus, tinha os olhos azuis, quando se costuma dizer azul, céu de brigadeiro, era um azul lindo, encantador. Que era sua amante. Sim, era sua fiancée. Muito bem. E lá estava esse cidadão, sai na escada e aquele burburinho. Os dados, bonito. Sim, braços dados. E eu olho lá para baixo, vejo aquele... Mas não dá para identificar uma multidão danada. Ela teria perguntado a ele, amor, o que será que está acontecendo? E ele possivelmente tenha respondido, devem ser umas sacoleiras, porque naquela época já se ia muito a São Paulo para fazer as compras, trazer para vender, que até rendiam um lucro. Muita gente faz até hoje, né? Pois bem, só que à medida que ele foi se aproximando, ele começou a identificar aquelas pessoas, caiu a ficha. Ao mesmo tempo, as pessoas que estavam lá embaixo começaram a olhar e começaram a dizer, é ele, não é possível, é ele. Aí começou aquele mal-estar. Um escândalo, né? E ele descendo as escadas, não tinha como retroceder, e as pessoas, e elas apontando, e uma outra já tinha corrido para a cabine, que naquela época tinha cabine telefônica, não tinha. Orelhão, né? Um orelhão, já para informar. Denunciar para informar a esposa, né? A pobre da traída, né? Onde estava e com quem estava o seu querido marido. E ele foi se aproximando, e naquele momento de desespero absoluto, canalha, gritava para ele, essa mulher em casa, e você aqui com essa amante, coisa. Aí ele teve uma criatividade para tentar salvá-lo, tipo, faz de conta que eu sou um clone, que eu não sou ele, mas era impossível fazer um clone de um casal, porque ela também era uma figura conhecida na cidade. Aí ele virou-se para o rapaz da recepção e gritou assim, num portunhol pavoroso, Senhor, há alguma encomenda para Dom Pablo? Quando ele disse Dom Pablo, essa altura ele já estava no corredor, quase um corredor polonês. Dom Pablo, coisa nenhuma, seu safado, sua mulher em casa cuidando dos seus filhos, e você aqui com esta seregaita. E eu sei que ele saiu de lá cheio de hematomas, levou uma saraivada, elas indignadas. Foi um negócio pavoroso. Eu não sei te dizer como foi o retorno dele. Flagrante coletivo, né? Flagrante coletivo. Não sei como foi o retorno dele para o seio da família. Há quem diga, e aí pode ser até um folk, né? Um folclore, mas que houve o perdão depois que os filhos apelaram para a mãe, e aí ele voltou para a família. Mas repete aconteceu. Como é que é o espanhol mesmo? Senhor, há alguma encomenda para Dom Pablo? Então, pensaste? Ele criou um Dom Pablo, com aquele cachecol sobretudo, ele impostou a voz e tentou um portunhol que não colou. Com rosto de caboclo, né? Com rosto de caboclo, amazonense. Dom Pablo! Dom Pablo, coisa nenhuma. Isso aconteceu, é verídico. Tá aí. Tá vivo. Tá. Ele está vivo e algumas das voluntárias também. Lúcio, muito obrigado por você ter vindo. Foi uma honra. Prazer imenso tê-lo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o objetivo do programa. Cada dia mais, aqui na TV em Tempo, no SBT, um novo convidado trazendo 5 fatos marcantes da cidade. São histórias agradáveis que você poderá ter acesso no nosso canal do YouTube, no endereço que está aí nos caracteres da telinha de vocês. E, quem sabe, este programa seja uma referência das boas curiosidades da nossa cidade. Um grande abraço e obrigado pela audiência que vocês estão nos reservando desde o primeiro programa.